Então vamos lá. Bom, hoje é a nossa segunda aula, tá bom? E é uma aula parece muito óbvia, mas que eu sei que vai ser muito profunda hoje, porque o tema da aula de hoje, né, eu mandei a apostila para vocês, se vocês já viram lá adiantado, o tema é conhecendo o Deus que cura. Então a gente vem aí falando, né, o tema da mentoria é sobre cura, né, libertação, sobre viver uma vida plena em Jesus. A nossa primeira aula a gente falou sobre processos, e eu creio que cada um aí ficou meditando na última aula sobre tudo que a gente falou, sobre os processos que a gente vive para ser liberta, processos que nós precisamos, né, atitudes que nós precisamos ter também para alcançar uma vida de liberdade em Jesus. E hoje a gente vai ter essa aula de conhecendo o Deus que cura, né? Porque não tem como a gente buscar por algo que a gente não conhece, né? Ou pedir para alguém fazer algo por nós, se a gente não sabe se essa pessoa realmente pode fazer o que a gente quer, né? Se ela realmente tem autoridade para fazer o que a gente precisa. E a gente, às vezes, conhece o Senhor de uma forma muito rasa. Então, hoje a gente vai se aprofundar nisso, não só na questão do conhecimento, né, de partilhar algumas coisas, alguns ensinamentos, mas muito além também de compartilhar o que já vivemos, né? Então, por isso que hoje essa aula eu convidei a Cássia, que é uma amiga e também faz parte do projeto Florescer desde o início. Algumas aqui já conhecem ela. Ela é voluntária do Florescer desde o comecinho, a gente começou juntas esse projeto, um dos projetos das nossas vidas, que Deus nos chamou para trabalhar juntas. E a Cássia ela tem muitos testemunhos, mas quem acompanha ela sabe o que ela viveu no último ano. E eu falei com ela, né, que eu queria ela nessa aula, porque muito mais de falar sobre conhecer a Deus, é falar como conhecer Ele em meio aos tempos difíceis, né? Às vezes a gente acha que quando a gente está na tribulação, a gente só consegue ficar preso naquilo, que não tem crescimento em meio à dor. E isso não é verdade quando a gente realmente conhece o Deus que nós servimos. Então, hoje a Cássia ela vai compartilhar um pouco do que o Senhor fez na vida dela e também algumas lições que a gente vai poder aprender com ela nesse tema, conhecendo Deus que cura. Amém? Então, fiquem prontas aí, fiquem atentas que o Senhor vai falar conosco. Amiga, é com você agora. Olá, mulheres, a paz do Senhor, a paz para A gente não todas. está te ouvindo. Não tá me Oi. ouvindo? Ou sou eu? Todo mundo está ouvindo, né? Todo Ah, mundo então aí sou tá. eu. Sou eu. E Já foi. agora? Tá bom, agora foi. Voltou? Bom, prazer em conhecê-las, né? Tô vendo alguns rostinhos aqui, eu acho que eu conheço, mas não sei se todas, né, me conhecem, me acompanham. Eu vou resumir aqui um pouquinho. A Jaque já falou aí um pouquinho, a gente está envolvida em muitas coisas juntas, para a glória de Deus. A gente pode até fazer no futuro falando sobre amizade, né? Amizades de Deus. Tenho certeza que vocês têm umas amizades assim, né? Umas amizades que Deus colocou na vida de vocês. E quem sabe um dia a gente fala um pouquinho mais sobre. Mas eu quero me apresentar. Eu tenho 26 anos de idade. Para muitas eu sou novinha ainda, mas olha, eu tenho muita história, viu? Eu falo que eu sou uma jovem senhora, porque eu já vivi muita coisa com 26 anos de idade. Tenho muita coisa, não vou conseguir compartilhar tudo aqui com vocês, mas realmente, quando a Jaque me fez um convite, eu me senti muito honrada, porque eu tenho vivido em processos e processos de milagres, processos de cura na minha vida, desde quando eu nasci até os dias de hoje. Ainda tenho vivido, ainda estou vivendo e ainda vou viver. Então, falar sobre isso aqui com vocês, tenho certeza que será uma noite abençoada, não só para a vida de vocês, como também para mim, que já está sendo, desde quando eu estou preparando aqui durante essas semanas esse estudo.
E eu sou a Cássia, que eu sou filha, eu sou amiga, sou esposa, sou anunciante do Evangelho de Jesus. E eu nasci, e hoje eu tenho essa certeza que eu nasci para manifestar a glória de Deus através da minha vida, através do meu testemunho. E antes de entrar no nosso tema de hoje, né, eu quero só explicar um pouco para vocês, né, vocês devem falar assim, como assim? Desde de criança, eu tive muitas coisas, com 6 meses de vida, quase que eu estive à beira aí da morte com pneumonia, e minha família, eu nasci no berço evangélico, e minha família orando ali por mim, vivi o meu primeiro milagre, e aí depois foi só um milagre atrás de milagre. Então, eu nasci no berço evangélico, conhecendo sobre Deus, né? Eu nasci tendo a fé no Senhor, ali a minha família sempre falando sobre Deus, eu entendendo mais ou menos ali que era Deus, mas eu entendi que eu cresci entendendo que tinha algo muito maior do que eu, tinha algo que fazia milagres na minha vida, mesmo sem eu entender. Mas eu entendia que estava ali no caminho. E quando chegou ali com meus 14 anos de idade, depois de ter vivido de um milagre da cura do câncer de ovário da primeira vez com meus 12 anos, 11 para 12 anos, eu comecei a entender mais ou menos sobre quem era Deus. As pessoas falavam, você viveu um milagre, você foi curada, e eu falava, uau, mas eu não entendi ainda a proporção daquilo. E eu lembro que meu pai me chamava para contar os testemunhos, e eu só contava ali mais ou menos o que eu tinha passado, mas eu ainda também não tinha tanta proporção de tudo que eu tinha vivido. E aí, a partir dos meus 14 anos, na adolescência, todo mundo é adolescente, já passou por essa fase aqui, né? E todo mundo sabe quantas crises vêm na gente de identidade, quem nós somos, o que a gente veio fazer nesse mundo, o que a gente veio fazer nessa terra. E ali, com meus 14 anos de idade, o Senhor começou a me fazer entender qual era o meu propósito, o que eu tinha vindo fazer, o porquê que eu passava por todas essas situações. Só que eu demorei muito tempo ainda para chegar nessa fase de conhecimento do verdadeiro Deus. O nosso tema hoje é conhecendo o Deus que cura. Então, dos meus 14 anos ali, eu comecei a conhecer esse Deus. E quando chegou ali os meus 16, 17 anos de idade, eu comecei a ter muitos conflitos de identidade, de por que eu passava por tantas situações, porque eu questionava mesmo, sabe? Eu questionava mesmo. Eu queria entender o porquê que eu passava por aquilo. Até que eu levei aquela cajada de Deus. Sempre tive uma sensibilidade muito grande com o Espírito Santo. E o Espírito Santo e o Senhor falou assim, não é mais para você questionar. Não é mais, a partir de agora, eu lembro que eu tinha 17 para 18, assim, e ele falou assim, a partir de agora não é mais para você questionar. Você precisa apenas viver. Você apenas precisa viver o processo. E enquanto você estiver vendo o processo, eu vou te explicando. Porque a sua vida é um milagre. Você precisa aceitar isso. Que você não é uma pessoa normal. E que você é um milagre. E você nasceu para testemunhar que você é um milagre. E aquilo foi muito difícil para mim. Só que eu comecei a entender, eu comecei a mergulhar na palavra do Senhor, a ouvir diversos testemunhos, não só da Bíblia, mas de mulheres, homens, pessoas que viveram e vivem testemunhos edificantes. E eu falei assim, entendi que não é para mim ser normal mesmo. Entendi que a minha vida tem um propósito e que eu preciso parar de questionar e apenas aceitar um propósito que o Senhor tem para mim. E agora a gente vai entrar aqui
Vocês estão com o caderno aí? Tá todo mundo com o caderno? Tá todo mundo com caneta também? Caneta ou lápis? Eu às vezes até aconselho lápis, porque às vezes você escreve uma coisa ali, aí você depois vai pensar, nossa, eu acho que não, vou apagar e escrever de novo. Recapitular isso aqui que eu escrevi. Mas o que você tiver aí, pode ser caneta, pode ser papel, pega alguma coisa aí para escrever. É uma aula muito participativa, eu quero que vocês realmente escrevam aí tudo que eu for falando aqui com vocês. Pode escrever aqui no chat também, tá? Todo mundo pode escrever aqui no chat. Eu vou abrir aqui depois um pouquinho para vocês falar, mas quero todo mundo com caneta e papel. Fechou? Dá um joinha aí para ver se está todo mundo com caneta e papel. Ok? Pode ser joinha aqui, pode ser joinha assim na câmera mesmo. Muito bem. Bom, vamos lá. A primeira coisa aqui que eu quero entrar aqui no tema falando sobre o Deus, né? O Deus da cura, o Deus que promove e faz muito além do que nós imaginamos. Eu quero que você escreva aí no seu caderno essa pergunta. Quem Deus é? Escreve aí quem Deus é e eu quero que você responda através aí também no papel quem Deus é para você. Responda quem Deus é para você. Responda essa primeira pergunta. Ah, Deus é muita coisa para mim, vai demorar 10 dias. Resuma aí. Resuma em poucas palavras o que Deus é para você. O que Deus é para Rayane, Elisângela, Natane, tô vendo aqui os nomes, hein? Adenilde, Priscila, Denise, Joana, deixa eu ver se estou esquecendo, Débora. Bora lá, escreve o que Deus é para vocês. Escreveu todo mundo? Teve uns aí que foi rápido, hein? Bom, a segunda pergunta. Aí agora você pode colocar aí mais ou menos uma porcentagem, ou escrever também o quanto você conhece a Deus. Escreve aí o quanto você acha que você conhece a Deus. Alguém aqui se arrisca falar rapidinho, abrir, ou todo mundo é tímido aqui nessa aula de hoje? Alguém se arrisca? Deixa eu ver aqui, Flávia, se arrisca, Flávia? 30%, Joana colocou aqui 30%. Mais alguém aqui? Tem porcentagem? Tímidas, né? Tão tímidas. Mas o importante é colocar aí no papel, tá? Eu quero que você coloque no papel. Daqui um tempo, depois que a gente terminar todo esse processo das mentorias que a gente está dando, eu quero que você veja isso mais 1%. Eu acredito que até terminar, isso daqui vai aumentar muito, tá? Ó, tem 40% aqui. Fechou. Então tá entre 30 e 40, né? 30 a 40%. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você escreva aí, que você anote, para viver a cura, precisamos conhecer o Deus que cura. E isso só é possível através da intimidade. Coloque aí, intimidade. Ou seja, eu vou recapitular. Para viver a cura, precisamos conhecer o Deus que cura. E isso só é possível através da intimidade. Escreveu aí? Toda vez quando eu falo o nome intimidade, a primeira coisa que eu lembro
e que é algo que eu levo assim muito para minha vida, é o nosso querido amigo Davi da Bíblia. Eu acho que todos aqui, né, conhecem até pelos salmos ali que Davi escreveu, totalmente inspirado, falando sobre o que é Deus. Inclusive, eu até aconselho, às vezes você tá sem conseguir ali, não sei o que orar, tô sem palavras para saber o que orar. Começa ali lendo salmos, que vai te inspirando. Isso me ajudou muito lá no começo, quando eu era mais nova. Isso me ajudou muito a orar, lendo muitos salmos, entendendo o que Davi falava de Deus. E Davi é uma pessoa ali que conhecia muito ao Senhor, né? Davi era um homem, igual a palavra de Deus fala, que ele era segundo o coração de Deus. Quando a gente olha para a palavra, o Senhor sempre escolheu homens de Deus, pessoas específicas, escolhidos para ser líderes ali de um povo, líderes de um momento, de uma nação, para exercer, liderar o povo de Deus, mostrar um caminho. Deus sempre direcionou, e sempre essas pessoas, principalmente ali no Antigo Testamento, elas sempre estavam totalmente conectadas com Deus. Ou seja, não era todo um povo, era uma pessoa específica que Deus escolhia para que aquela pessoa pudesse guiar o povo. Ou seja, aquela pessoa, ela tinha uma sensibilidade a mais, aquela pessoa, ela tinha uma intimidade com o Senhor, né? A gente vê ali como Moisés, Abraão, que ouvia realmente a voz do Senhor nitidamente, de uma forma específica, direcionando o que deveria fazer, o que não deveria fazer. A gente vê diversos personagens bíblicos reais que passaram aqui na Terra, que viveram isso, que estão relatados na Bíblia, que tinham intimidade com o Senhor, né? E isso é algo lindo, né? Quando a gente vê, né? Principalmente, eu sempre lembro ali de Moisés, eu falo, gente, uau, né? Uau, imagina. Ninguém podia e ele tinha aquele acesso. E graças a Deus, depois Jesus veio e esse acesso agora todos nós temos. Mas voltando ainda lá para aquele tempo, em todos os personagens, eu gosto muito de todos, mas Davi, ele sempre me inspira, principalmente por essa palavra específica na Bíblia, né? Do Senhor declarar que ele era segundo o coração de Deus. E quando a gente lê Salmos, a gente vê que Davi, ele se rasgava mesmo. Davi, ele não tinha, assim, dificuldade de falar com o Senhor. Ele não tinha dificuldade de entender o que era Deus, porque ele estava sempre buscando o conhecimento da palavra, das escrituras, né? Ainda não tinha a Bíblia, mas tinha a Jaque Pastor aqui vai me corrigir, né? Tinha a Torá, era o Torá o nome, né? Tinha o Torá ali, que eles já tinham tudo que já tinha passado antes. Então, Davi, ele cresceu ali buscando conhecer a Deus. Davi, ali quando na sua adolescência, vivendo várias fases, sendo pastor de ovelha, mesmo tendo várias coisas, o que eu mais amo em Davi é a excelência. Davi sempre buscou mais, querer conhecer mais, querer saber fazer com excelência, mas Davi também sempre buscou conhecer quem era o Deus que ele servia, quem era o Deus que falava, quem era o Deus do pai dele, quem era o Deus da irmã, da mãe, quem era esse Deus que falava. Então, a propriedade que ele foi buscando esse conhecimento, que inclusive hoje o fato de você estar aqui nessa mentoria é uma forma de você estar também ali como Davi. Eu quero conhecer mais desse Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero entender como eu posso vencer as minhas dificuldades com o Deus Todo-Poderoso. Então, Davi sempre fazia de tudo para conhecer mais o Senhor. E ele, então, tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas aí você, às vezes, ali lendo a palavra, até às vezes, nas nossas igrejas, fala muito, né? Mas Davi errou, Davi pecou, Davi não sei o quê, ele não tem estrutura para falar de Davi.
Só que mesmo Davi errando, Davi se humilhava. Davi se rasgava perante o Senhor. Davi se rendia ao Senhor. Ele podia estar bem, ele estava nos pés do Senhor. Ele podia estar mal, ele estava nos pés do Senhor. Não importava a situação, não importava o quanto ele estivesse se sentindo a pior pessoa do mundo, ele estava nos pés do Senhor. A melhor pessoa, hoje, sabe aquele dia que é seu aniversário, ou é o aniversário do seu filho, ou é um dia muito feliz, que você está muito alegre, ele também estava naquele dia alegre nos pés do Senhor. Ou seja, Davi era intencionalmente, tinha uma vida de relacionamento, de profundidade, de intimidade com o Senhor. Essa era o estilo de vida de Davi. E uma das coisas, das práticas, atualmente, que a gente pode seguir para, pelo menos, chegar ali perto, né? Claro que a gente nunca vai chegar perto ali de Davi, mas pelo menos próximo, é buscar esse conhecimento, é buscar essa intimidade com esse Deus. Mas como que a gente vai conseguir essa intimidade? Como que a gente vai começar a ter essa intimidade profunda com esse Deus Todo-Poderoso? A gente começa através da oração. A oração é uma das práticas que precisamos fazer sempre, em todo tempo, em todo momento. Não é só quando está na igreja, não é só quando a gente está ali fazendo alguma coisa específica, ou no momento da dificuldade. Sabe quando tá um negócio tudo ruim, tá dando tudo ruim na sua vida, você fala, meu Deus, eu vou aqui orar. Eu vou orar aqui porque tá dando ruim. Quem já fez isso? Gente, eu já fiz, todo mundo já fez, né? Tá tudo dando ruim, opa, vou orar. Só que não é assim que é um relacionamento. Um relacionamento precisa ser construído, precisa ser direcionado. Eu até anotei aqui algo específico, né? Não sei se todas as mulheres aqui são casadas, geralmente a maioria são, né? Eu sou, e assim, uma das coisas que eu até coloquei aqui para falar para vocês é que eu sou 10 anos que eu conheço meu marido, né? 10 anos que a gente está junto, mas faz 5 anos que a gente é casado, então a gente ficou ali uns 4 anos namorando, 4 anos e meio, e depois a gente casou. E quando a gente namorava, a gente se conhecia ali de uma forma. Quando a gente casou, a gente começou a ver os gostos, a gente começou a ver o jeito de cada um, e aí já não era tão agradável assim igual o namoro, porque o namoro cada um ia para sua casa, né? E aí quando foi casar, começou o perrengue, porque ele gostava de um jeito, eu gostava de outro, e aí com o tempo a gente foi se conhecendo cada vez mais, tentando se acostumar ali com um jeito um do outro, e até hoje, às vezes, eu conheço muito ele, eu sempre falo assim, amor, eu te conheço, você não tá bem. Eu sempre falo isso pra ele, mas mesmo assim, 10 anos que a gente está junto, às vezes conversando assim, do nada, ele fala alguma coisa dele que eu não sabia. E aí eu falo, gente, eu tô 10 anos com você e eu não sabia disso, eu não sabia dessa parte. Ou seja, eu acredito que tem mulheres aqui que devem ter até mais tempo aí com seu cônjuge, muitos e muitos mais anos, e ainda também devem viver essa situação de descobrir alguma coisa ali dele que você nunca tinha descoberto. E assim eu quero levar agora para o relacionamento com o Senhor. Ali no começo, né? No começo, quando a gente começa a nossa intimidade com o Senhor, a gente ora mais ali na igreja, vamos ser sinceros, a gente ora mais ali na igreja, a gente não sabe muito bem como falar, o que falar. Eu lembro que quando eu era no começo da minha intimidade com o Senhor, com meus 14, 15 anos, eu via todos os irmãos da igreja falando, Deus poderoso, majestoso, maravilhoso, e não sei o quê. E aí eu falava, ok, então é dessa forma que tem que orar.
Então, toda vez que eu ia orar, era dessa forma. Maravilhoso, conselheiro. Até hoje eu gosto, mas assim a gente vai mudando, né? Mas Pai da eternidade, princípio da paz e não sei o quê. Então, era muito formal, né? Era uma forma muito formal. Conforme eu fui entendendo, aprendendo, olhando as escrituras, aprendendo as escrituras, igual eu falei para vocês, peguei ali Salmos, comecei a entender como Davi orava, e eu falei, ok, então agora eu preciso construir o meu relacionamento com o Senhor muito além do que as pessoas falam. E eu comecei a ver na palavra, através da palavra do Senhor, que Deus era muito além do que aquilo que falava, que Deus era muito mais profundo. Deus tinha uma profundidade muito maior e principalmente uma intimidade onde eu poderia conversar com Ele sem tantas palavras difíceis, até porque eu nem sou tão boa assim com palavra difícil. Mas Deus começou a me fazer sensível à voz dele através da oração. Então, conforme eu orava, eu comecei a ter uma intimidade de começar a entender o que o Senhor falava. E eu lembro que no início, as primeiras coisas que eu ouvia do Senhor, ele falava assim para mim, Cássia, seja simples. Continue sendo simples. Seja da forma que você é. Não mude a sua forma de falar. Eu quero a Cássia. Eu quero que você fale do seu jeito. E aí eu falava, mas Deus, eu falo tudo errado. Dando uma de Moisés, sabe? Ai, mas eu não sei falar. O Senhor é grandioso demais. Eu não sei falar. Mas o Senhor batia nessa tecla. Seja você. Seja simples. E aí, então, ali daquela parte da oração, junto com a palavra do Senhor, eu comecei a falar da minha maneira simples, da minha forma simples, a ter o Senhor como meu melhor amigo, a ter o Senhor não só como um Deus distante, mas como um melhor amigo. E eu lembro que, e eu faço isso até hoje, mas eu lembro que no começo eu ficava um pouco constrangida, né? Tipo, será que esse é o momento certo de falar com Deus? Eu lembro que às vezes eu estava indo no ônibus, estava com um fone de ouvido, e aí eu ficava, será que aqui é o lugar certo para falar com o Senhor? E eu ficava nesses conflitos. E aí quando eu ia para a palavra do Senhor, e aí eu entendia que qualquer lugar, qualquer momento, qualquer hora, era momento de ter o Senhor ao meu lado. Era momento de estar com o Senhor. Eu lembro que quando eu estava assim, voltando para a escola, eu estudava de noite e era meio perigoso, assim, de noite até. Era perto, mas não era tão perto. E aí eu lembro que eu comecei a cantar uma canção e eu cantava a canção, não sei se todas conhecem, que é do Thales Roberto, que fala assim, Senhor, meu Deus, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. E é uma canção que é bem de intimidade mesmo. E aí eu falava, Senhor, esteja comigo. E cantava e juntava junto a canção. No começo eu não sabia orar também, então eu juntava um pouco do cântico junto com a oração. E aí Deus foi me ensinando como conversar com Ele. E aí eu fui aprendendo não somente a orar, não somente a ler a palavra, mas também a jejuar. Então, Deus me ensinou a também fazer um jejum para estar cada vez mais sensível à voz dele, sensível ao que ele tinha para mim. Eu estava numa fase de crescimento de o que eu seria da minha vida, o que eu deveria fazer, quem era Deus, eu queria entender mais sobre Deus. E para isso, só a palavra, só o conhecimento da palavra era sim suficiente, mas eu precisava ouvir também do Senhor. Eu queria entender quem era o Senhor, qual era a voz dele, o que ele queria para mim, o que era intencionalmente para mim. Então eu comecei a buscar isso.
E foi uma das melhores coisas da minha vida. Ou seja, uma dica então aí para você, anota essa dica. Você quer ter intimidade com o Senhor, você quer ter uma profundidade de conhecer ao Senhor, conhecer o Deus Todo-Poderoso, que não é só poderoso, mas que também é o seu amigo, você vai praticar a oração, a palavra bíblica e o jejum. Anota isso aí. Mas isso eu já sei, isso já fala na Bíblia, mas você tem praticado? Você tem conseguido praticar isso? Será que... Teve gente aqui que falou que está 30%. Será que ainda está sendo... Será que não precisa mais? Será que não tem mais coisas para você descobrir? A Jaque até falou na semana passada que algo que a gente fala muito, a gente conversa muito sobre, é sobre ter um coração ensinável. Se tem algo que o Senhor ama, é ter um coração ensinável. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tenha um coração ensinável, um coração que ora, não importa quanto tempo passe, um coração que busca ler a palavra do Senhor, não importa quanto tempo passe, um coração que jejua, não importa quanto tempo passe. O meu maior medo como cristã, um dos maiores medos, é se tornar um fariseu. Uma pessoa que faz tudo só por fazer, ou faz tudo de uma forma tudo muito mediatista, calculista, que faz tudo no automático. Na igreja fala que eu tenho que orar, vou orar. Fala que tem que ler a palavra, vou ler aqui 10 minutos. Ok, li, tudo certo, tchau. Não é assim. Nós precisamos ter todos os dias uma experiência de relacionamento, uma conversa. Quando você vai conversar com a sua amiga, você vai conversar com ela ali um assunto, em um dia. No outro dia, você já vai conversar outra coisa. Você vai ficar toda vez falando a mesma coisa, e por mais que você até chegue a falar a mesma coisa, vai ser diferente. A forma como você vai falar com a sua amiga de um tema, de um assunto específico, vai ser diferente. Então, a mesma coisa é o conhecimento de Deus. Não importa quanto tempo passe, sempre vai ter mais para conhecer. E eu quero até que eu vou pedir para alguém específico aqui, ler a Bíblia em Jó. Pode ser a Flávia. Jó 42, 5, 6. Abre aí pra gente, vocês todas podem abrir, mas a Flávia vai ler aí pra gente. E já vou também adiantando aqui, deixa eu ver quem pode ler aqui. Levanta a mão quem quer ler. Às vezes também eu escolho a pessoa que quer, né? Deixa eu ver. Natane, consegue, Natane? Então, separa aí pra gente Êxodo 3, do 13 ao 15. Separa aí pra gente. Vou repetir, Êxodo 3, do 13 ao 15. Flávia, achou aí pra gente, Jó? Jó 42, 5. Pode ler pra gente. Meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O 6 também ou só o 5? É isso mesmo, é isso mesmo. Essa tradução, tem muitas traduções, e essa que a Flávia leu é exatamente isso. Eu vou ler aqui a que eu escrevi também, que é a NVI. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Isso aqui está em Jó, foi o que a Flávia leu agora. Essa é uma das passagens que eu trago para a minha vida, de toda a experiência, de processos, de milagres que eu tenho vivido em todos esses anos da minha vida. É que a Cássia de anos atrás, ali pequena, que viveu muitos milagres, ela conhecia só de ouvir falar. Assim como Jó, aqui que escreveu essa passagem, Jó, ele amava o Senhor. Jó, ele entregava tudo ao Senhor, até passar por toda a situação que foi
dá permissão do Senhor para ele entender todo o caos, entender Deus diante da situação, diante da circunstância, ver o Senhor, ver o melhor amigo dele ali do lado dele e falar assim: não, agora eu não conheço só de ouvir falar, agora eu conheço de perto, eu tenho propriedade, eu conheço quem é o Deus que eu só lia, agora eu o conheço porque eu vivi, e eu tenho vivido muito isso na minha vida, sabe? Eu quero hoje te direcionar a viver uma vida assim. Não só do que você está lendo na palavra, mas que você cria experiências na sua vida, no seu processo de milagre, a mudar o seu olhar, mudar o seu foco, não somente de um foco de, Deus está fazendo, não sei o que Deus está fazendo. Não, você sabe o que Deus está fazendo, de uma forma intencional, Ele está te ensinando algo. Ele vai fazer algo. Tá. Quer falar, Flávia? Você ter o seu próprio testemunho, né? Não viver, eu testemunho do irmão, mas sim o seu. Você conhecer a Deus com a sua história. Então, não só de ouvir falar, você vai ter o seu testemunho. Isso daqui eu tô te passando porque eu vivi, eu sei como fazer. Então, eu vejo assim também. Para você ter a sua experiência com Deus, né? Porque senão a gente só fica, o irmão, eu vi um testemunho assim. Não, mas você vai ter a sua história com Deus. E por isso você tem que ter a intimidade com Deus. Exatamente, Flávia, exatamente. É isso, para que nós possamos viver experiências assim, de falar, agora eu conheço de perto, é necessário uma intimidade, que foi o que nós falamos no começo. Precisa ter essa intimidade. Em todos os processos que eu vivi, depois dos meus 14, 15, que aí eu já conheci o Senhor, depois daquele chacoalhão do Senhor, que Ele falou, para de questionar. Depois disso, em muitos processos de dores, que eu achei que não ia dar mais, que eu não ia conseguir, o Senhor manifestou o seu poder, o Senhor manifestou a sua glória, e eu, quando a gente acha que é o fim, no meu último processo do ano passado, eu vou falar a verdade aqui para vocês, eu achei que era o meu fim. Falei, não, acho que agora acabou, não é possível, acho que agora é o fim. E Deus usou a fé dos meus amigos, dos meus pastores, de diversas pessoas para me direcionar, para me encaminhar, para mim ir por secreto. Eu tive que ir para o secreto, eu tive que estar no secreto do Senhor, eu tive que parar com tudo. Tudo se fechou. Eu tive que parar com o meu trabalho, meu corpo não podia fazer nada, tudo se fechou para que eu tivesse que parar e estar intencionalmente com o Senhor, intencionalmente ali no secreto, na intimidade com o Senhor, para ouvir o que eu tinha que fazer durante o processo, e durante o processo viver, então, o processo de milagre, o processo de cura, de não somente ouvir falar, mas de perto. Tanto que eu sempre falo para todo mundo, até hoje eu falo, gente, eu vivi o meu pior momento na minha vida, mas eu vivi o melhor com Deus, porque durante o meu processo foi onde eu mais estava íntima do Senhor, e Ele me mostrou coisas que eu jamais imaginava. Ele me fez viver coisas que eu jamais pensava. Ou seja, quando a gente muda a nossa perspectiva de olhar, de não olhar, eu estou no processo, mas o processo vai me definir, o processo é porque Deus está com raiva de mim. Não, comece a olhar com os olhos da fé, a olhar, o Senhor quer me ensinar algo. Opa, estou passando isso aqui, o Senhor quer me ensinar algo. Escreve isso aí, escreve isso que eu falei. Não importa o processo que eu estiver passando, o Senhor quer me ensinar algo. Não importa o processo que eu estou passando, o Senhor quer me ensinar algo. Eu quero pedir para... Cadê ela aqui? Saiu? Não, aqui, Natane. Lê pra gente aí a Bíblia. Êxodo. Cadê? Tá saindo aqui para mim, você.
Pode ler. Vou ler. Êxodo 3, do 13 ao 15. Moisés disse a Deus: suponhamos que você vá falar com os filhos de Israel e digam: o Deus de seus pais enviou para falar com vocês. Desculpa, gente. Se eles perguntarem qual é o nome do seu Deus, o que eu vou dizer a eles? Deus respondeu a Moisés: eu sou o Deus, eu sou o que sou, disse ainda. Assim você dirá aos seus filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus continua a falar com Moisés: diga aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome eterno, o meu nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Yes! Ou seja, Deus deu uma resposta. Eu sou o que sou. Se a gente entrando na profundidade sobre isso, a gente, na verdade, pode ler diversas vezes na Bíblia o Senhor reafirmando quem Ele era. O Senhor reafirmando, toda vez que tinha dúvidas, ou toda vez que alguém estava com medo, Ele falava: eu sou o que sou. E tá até aqui anotado, né? Eu tenho até uma canção que eu amo, que se chama Yahvé, que é a tradução do eu sou, né, no hebraico, que significa eu sou o que sou. Então, Yahvé é eu sou o que sou. E quando ele dá essa resposta para Moisés, o que a gente pode perceber é uma profundidade, e é como se ele dissesse assim: eu sou tudo, eu sou o tudo. Eu sou o que sou. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que existe. Eu sou tudo. Ou seja, é uma resposta muito mais profunda. Não é, eu sou Deus Todo-Poderoso. Não, eu sou o que sou. Yahvé. Ou seja, existe uma intencionalidade quando Deus dá essa resposta para Moisés em declarar assim: filho, o que você está temendo? Filho, o que tem dúvidas? Às vezes você pode estar passando por um processo e Deus está respondendo hoje. Está respondendo: Natane, Priscila, Elisângela, eu sou o que sou. O que você está temendo? Qual está sendo a sua dificuldade? Você lembra quem eu sou? Você lembra o que você já estudou sobre mim? Você sabe o que eu sou poderoso para fazer? O que eu tenho poder de fazer? Você me conhece? Você sabe o que eu sou capaz de fazer? O Deus diz: eu sou o que sou. Ou seja, ele está respondendo hoje para você e ele está dizendo nesse estudo: eu sou o Deus que pode tudo. Mas sabe qual é a questão da nossa vida? E eu acho que é algo que eu levo até hoje para o meu dia a dia, para as dificuldades, porque eu, né, fui curada já, e eu falo que a minha vida é um milagre. Eu até falei no começo aqui, eu ainda vou viver muitos milagres, porque eu ainda estou em processos para outros milagres. Ainda estou em processo. E às vezes, no nosso dia a dia, muita gente brinca assim: o relógio de Deus é diferente. Você já ouviu isso? Muita gente fala: o relógio de Deus é diferente. E realmente o relógio de Deus é diferente. A gente vive um tempo e Deus é totalmente outro. Só que nós, principalmente nós mulheres, com os hormônios à flor da pele, vivendo diversas questões femininas, diversas questões familiares, na vida pessoal, sentimental, nós temos a ter dificuldade por espera. Nós temos a ter dificuldade em crer que Deus está no controle. Nós temos dificuldade no dia da angústia, no dia da aflição, no dia que as coisas não estão indo bem, em quase querer questionar e falar:
quando isso vai acabar? Quando isso vai passar? Será que nunca vai acabar? Será quando que eu vou chegar na minha vitória? E aí, é nisso, quando chega a esses questionamentos, ao invés de a gente se aproximar, a gente se afasta do centro da vontade de Deus. Enquanto Deus, ele tá lá, o tempo todo do nosso lado, falando: oi, você tá esquecendo quem eu sou? Oi, você tá esquecendo quem eu sou e o que eu posso fazer? Só que a nossa ansiedade às vezes atrapalha entender e relembrar quem Deus é e o que Ele já fez por nós. Eu tenho certeza aqui que a Elisângela, a Edenilde, todas aqui já passaram situações na sua vida que parecia que não ia dar certo, parecia que ia ser o fim, ou parecia que não ia ser bom, que as circunstâncias, você não ia alcançar aquele propósito. E você lembra o que Deus fez? Você lembra o que aconteceu? Relembre agora nesse momento o que Deus fez por você. Só o fato de você estar aqui hoje, só o fato de você estar vivo em meio a uma pandemia que a gente passou, que milhares de pessoas morreram, olha o que Deus já fez por você. Olha onde Deus já te fez chegar. O Deus Todo-Poderoso que te ajuda em todas as circunstâncias. Só que aí, quando a gente está passando um novo processo diferente, a gente não tem paciência de esperar. A gente esquece quem Deus é, a gente esquece o que Deus é e o que Ele pode fazer. Então, hoje, nessa aula aqui, é uma forma de você relembrar, e ter essa, não somente relembrar, mas a partir de hoje é dia 3 de junho de 2024, é a partir de hoje mudar uma chave na sua mente, mudar uma chave na sua vida, de você falar assim, ó, eu não vou mais questionar nada do que eu passar. A partir de agora, eu sei a quem eu tenho crido. A partir de agora, eu sei quem é o meu Deus. A partir de agora, eu não vou mais duvidar do Deus que pode tudo. A partir de agora, eu não vou duvidar. Ah, mas o processo está demorando. Faz 5 anos, faz 10 anos, faz 12 anos. A mulher do fluxo do sangue passou por 12 anos de processo. Imagina a angústia dessa mulher, mas o milagre dela chegou. Demorou, mas chegou. Até no último minuto, ela falou, opa, ali faltando, talvez a esperança dela tinha chegado ao fim. Até ela escutar sobre Jesus. Até ela escutar sobre alguém que poderia fazer muito além do que os médicos. E aí ela decidiu ir ao encontro a Cristo, ir ao encontro ao que poderia fazer ela curar. Ou seja, todo o processo a gente vence quando a gente entende quem Deus é, quem Ele pode, o que Ele pode fazer na nossa vida, mas entender, acima de tudo, que Deus é tudo. Então, eu quero que você responda aí agora. Eu quero que você escreva, na verdade. Deus é tudo. Escreva isso. Deus é tudo. Quando a gente terminar essa aula, você vai anotar essa data de hoje, para que fique na sua memória, para que a partir de hoje você pegue esse estudo e que você tenha propriedade e viva intencionalmente falando assim, Deus é a resposta para tudo, independente do processo, independente da situação. Deus vai me curar no tempo dele. Então acalma a sua ansiedade, acalma toda vez que a ansiedade vir, toda vez que a dúvida vier, toda vez que o medo vier, você vai lembrar dessa aula de hoje e você não vai só lembrar, você vai praticar. A partir de hoje, você vai começar a praticar essa fé de uma profundidade no Senhor, de entendimento e não mais questionar durante o processo, mas crer que Ele está no controle de tudo.
Então, para a gente continuar aqui, eu quero que você realmente escreva aí uma declaração sobre o que Deus é agora, depois do que a gente estudou até agora, sobre o que você entendeu, o que Deus é, através dessa palavra, através do que a gente está falando aqui, através do que já aconteceu na aula passada, onde a Jaque trouxe, o que Deus é a partir de hoje para você. O que Deus vai ser a partir de agora? Ah, mas eu ainda estou no 30%. Uma aula não foi suficiente. E nem vai ser. Mas, a partir de hoje, você vai colocar assim, eu não quero mais ficar nos 30%. Eu não quero mais ficar no 40%. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero ter mais profundidade. Eu quero mais e mais e mais. Então, a partir de agora, para que você possa viver milagres, para que você possa viver coisas sobrenaturais do Senhor, existem passos e passos que você pode fazer para que realmente mude esse destino, mude esse caminho, essas circunstâncias que você está vivendo. Teve alguém que mandou coisa aqui no chat, né? Deixa eu ver. Para viver a cura, é preciso conhecer o Deus que cura. E isso é possível através da intimidade. Eu estou há 8 anos em processo e fiz essa pergunta a Deus hoje. Até quando, Deus? Joana, exatamente, quero mergulhar no conhecer de Deus. Joana, eu tenho certeza que a partir de hoje, toda vez que a dúvida vier, toda vez que o questionamento vier, você coloque isso em prática, coloque o que a gente está falando aqui. Senhor, Tu és o Deus, Tu és o meu tudo, Tu sabe de todas as coisas, eu vou confiar. Confia. Ah, mas está doendo, está machucando. Confia. Sabe, eu sei que é difícil. Então, a partir de agora, eu quero que você escreva aí algumas decisões que você vai começar a praticar para mudar todo o questionamento. Toda vez que vier a dúvida, toda vez que vier o questionamento, você vai colocar aí decisões que abrem caminho para uma vida de cura e liberdade com Cristo. Primeira coisa, decida ir até Jesus. Toda vez que a dúvida vier, toda vez que o questionamento vier, decida ir até Jesus. Anota isso. Segunda coisa, decida deixar suas dores em pecados. Pode falar, já. É que acho que essa é a introdução da próxima aula já. Só para... que é a aula de decisões. Ah, né? Entendi. Mas eu vou só finalizar mais 2 aqui. Hã? Que aí depois na próxima a gente continua esse próximo tema. Ah, tá bom. Entendeu? Mas então anota esses 3 que eu vou falar hoje, tá? Decida ir até Jesus. Decida deixar suas dores, seus pecados, todas as suas dúvidas. E decida, terceiro, deixar Jesus te curar. Ou seja, se você quer realmente viver esse processo de milagre, se você quer realmente viver esse processo onde Deus vai te ajudar, onde Deus vai te direcionar, onde você realmente conhece esse Deus com propriedade, você precisa ir até Ele todas as vezes, ter uma intimidade com o Senhor, você precisa realmente deixar suas dores, os seus questionamentos, as suas dúvidas, tudo aquilo que te prende ainda a uma incerteza sobre quem Deus é. E para deixar essa incerteza de lado, você precisa ter propriedade de conhecer mais a Deus, de buscar mais o Senhor, de ter uma profundidade, um relacionamento onde circunstâncias, coisas, pessoas não vai mais atrapalhar essa intimidade.
E, por último, você precisa deixar Jesus te curar. Deixa, sabe, em todas as vezes que você estiver passando pelas situações difíceis, decida Deus te curar. Eu lembro que durante o meu último processo do último ano, eu precisava de um milagre. O meu milagre era ser curada do câncer de ovário pela segunda vez. Esse era o milagre. Só que durante a minha ida até o Senhor, durante a minha profundidade com o Senhor, durante o meu relacionamento com Ele mesmo, vivendo o processo, não questionando, apenas adorando Ele, o Senhor começou a curar outras coisas da minha vida. Ou seja, até chegar ao processo do milagre, Deus curou em mim orgulho de pedir ajuda. Eu tinha muita... para mim, eu não tinha isso. Eu não preciso de ajuda. Eu consigo tudo sozinha. Deus foi curando orgulho. Deus foi curando medo. Eu era uma pessoa muito medrosa. Deus foi curando uma área específica familiar. Eu não tinha tantos planos assim sobre ser mãe. E durante esse processo de um milagre que eu precisava, aconteceu isso para que gerasse em mim um despertamento e uma vontade e cura familiar que eu poderia sim gerar, que eu poderia sim ser mãe no futuro, que eu poderia sim crer em um processo de milagre, em um processo de cura, que eu poderia sim viver algo do Senhor. Ou seja, de um milagre que eu precisava, Deus foi tratando vários outros dentro de mim. Mas por quê? Porque eu estava num relacionamento, numa intimidade com o Senhor. E todas as vezes que eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu estava tão sensível à voz do Senhor, que Ele falava: Cássia, não é por esse caminho. Cássia, é isso aqui. Você precisa vencer isso, você precisa vencer aquilo. Quando eu consegui vencer todas aquelas coisas que eu achava que não tinha nada, quando eu consegui vencer tudo aquilo, eu consegui o meu milagre maior, que foi a cura do câncer. Que foi a cura do que era maligno se tornar benigno. Ou seja, durante a sua caminhada do Senhor, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você buscar o conhecimento, quanto mais profundidade você tiver com o Senhor, de se relacionar com Ele, de entender quem Ele é, de conhecer com propriedade Deus da cura, você, a partir de agora, não vai mais viver uma vida onde questiona, uma vida de incerteza. Mas uma coisa é certa, você vai viver milagre. Você vai viver curas. Você vai viver testemunhos onde você vai contar para as pessoas, não importa o tempo que passe. Então, de hoje, a lição que eu quero deixar para vocês é essa. Tenha essa fé, mas tenha intimidade, profundidade, conheça o Deus que pode todas as coisas, mas que também é o seu melhor amigo. O Deus que vai estar com você em todas as circunstâncias, em todos os dias, em todo momento, te ajudando a vencer. Não, igual uma irmã que compartilhou conosco, ela está há 8 anos, mas continue, não importa se vai ser mais um ano, mais 2 anos, mas continue nos pés do Senhor. E não importa o tempo que passe, uma certeza que Deus deixa para nós é que Ele é conosco. E que não importa o tempo que passe, um dia o milagre chega. Um dia o processo chega. Um dia a cura vem. E o Senhor faz muito além do que a gente pode imaginar. Coração, mas já que vai falar aqui um pouquinho também, mas eu quero que hoje você, assim que a gente terminar, eu quero que você tenha um momento com o Senhor, sabe? Não termina aqui e simplesmente termina, vai fazer outra coisa. Termina e tenha esse tempo do que a gente falou aqui, de relacionamento com Deus, e falar assim: Deus, eu não quero mais viver uma vida sem te conhecer. Deus, eu não quero mais viver uma vida com
qualquer. Deus, eu não quero viver uma vida de questionamento. A partir de agora, eu quero entender quem o Senhor é. Eu não quero mais questionar. Eu quero apenas te amar, te adorar durante o processo, até que a cura chegue. Amém? Amém? É isso. Deus abençoe vocês. A gente vai finalizar aqui com a pastora Jaque. Foi uma alegria conhecer cada uma de vocês aqui. Muitos rostinhos eu não conhecia, mas que a partir de hoje possa haver realmente uma mudança de mente, de vida, de postura como filha do Senhor, como princesa do Pai. Amém? Deus abençoe. Pode falar, pastora Jaque. Amém, glória a Deus. Que bênção, amém? Foi uma bênção para mim. Manda aqui no chat, gente, que algo nessa aula aqui que marcou. Compartilha aqui para gente ouvir esse feedback de vocês. Que Deus falou no coração de vocês, se vocês saíram com mais fé. Acredito que com menos não é possível, né? Mas se a aula fez bem para você hoje, como que foi isso? Compartilha aqui no chat para a gente ter esse feedback. Enquanto eu ouvi aqui, estava aqui pensando sobre algo, né? Que nós perdemos muitas oportunidades de viver grandes experiências na adversidade por não conhecer quem o nosso Deus realmente é. Nós perdemos muitas oportunidades de ter experiências incríveis com Deus em meio à adversidade por não conhecer a Ele. Porque, assim, quando você não conhece a Deus, você passa a adversidade murmurando. Mas quando você conhece o Deus que você serve, você passa a adversidade sabendo que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. E a gente pode até passar a adversidade em alguns momentos em silêncio. Porque eu não vou falar que não é bom passar adversidade. A gente não consegue passar a adversidade saltitando de felicidade, não. Mas a gente consegue obedecer e entender que o nosso Deus sabe o que é melhor para mim, né? Eu entendo quem é o Yahvé, o Deus que é tudo. Ou seja, nada foge do controle dele. E essa certeza é o que o inimigo mais tenta roubar de nós. Porque quando a gente não sabe o poder que o nosso Deus tem, ele sabe o que mexer na nossa mente e no nosso coração. Satanás sabe. Porque aí ele começa a lançar, né, as coisas. Não, mas o seu Deus não vai fazer isso por você. Mas isso é impossível, isso não dá. Porque você não merece, porque Deus não vai fazer. E esses ataques, eles só realmente geram algo na nossa vida se a gente não conhece o Deus que a gente serve. Então, decidam crer no nosso Deus, sabe? Eu já preguei sobre isso uma vez, algo que me marcou muito essa palavra, porque realmente nós perdemos muitas batalhas por não crer no nosso Deus. E ontem até no pastor Henrique falou, né? Meu esposo falou ontem na pregação sobre a incredulidade ser a única coisa que impede Deus de querer realizar milagres. Não é que a incredulidade impede de Deus fazer milagres, porque Deus faz do jeito dele. Mas faz Deus não querer operar milagres. Quando a gente não... E o que é a incredulidade? É não crer que Deus é um Deus que faz tudo. É um Deus que tem poder para todas as coisas. É crer que Deus não pode realmente fazer algo por mim, que Deus não tem poder suficiente para fazer algo por mim. Então, olha como a gente tem que tomar cuidado com a incredulidade do nosso coração, né? E realmente saber quem é o nosso Deus e declarar esse Deus sobre as adversidades que vêm sobre nós, né? Nós só vamos ter uma oportunidade de adorar ao Senhor em meio às adversidades, e é aqui na terra. E lá no céu vai ser só glória, alegria, festa, né? Vencemos, graças a Deus, a eternidade com Ele. Mas aqui na Terra, a gente só tem uma oportunidade de demonstrar ao Senhor o quanto nós cremos quem Ele é, mesmo em meio à dor. Ai, tá tudo dando errado, ai, sofri, ai, tá difícil, mas Deus continua sendo Deus na minha vida, e Ele faz o que Ele quer, e eu tô aqui, né, o sol, ele vem pro justo e pro ímpio, a chuva também vem pro justo e pro ímpio. O meu Jesus, ele falou que eu sofreria aflições, mas que eu tinha que ter bom ânimo, porque ele venceu, então eu também vou vencer. E o que
vai fazer a gente vencer tudo isso, como a Cássia compartilhou, são as disciplinas da nossa vida espiritual. O jejum, a oração, a leitura bíblica, ela não é uma escolha, ela não é assim uma coisa que eu faço quando eu quero. Ela é a decisão de sobreviver espiritualmente. Sabe quando o médico te dá um remédio e fala assim, ó, esse remédio, se você ficar um dia sem tomar, você morre. Você vai esquecer, tem que ser grude na sua testa, fica andando com ele para cima e para baixo, você vai ficar com aquele remédio. E a nossa vida espiritual, ela tem que ser tratada da mesma forma. Eu tomo, eu faço isso, eu tenho essa vida de disciplina, porque isso é para que eu sobreviva espiritualmente. Então, às vezes, eu vou ter que me forçar mesmo, eu vou fazer sem querer fazer, eu vou buscar cansada, eu vou buscar no dia mal, no dia bom, eu vou ler e não entender, mas eu vou orar e pedir para o Espírito Santo tentar me explicar e eu vou ficar meditando. Então, falei com algumas mulheres no nosso discipulado também, né? Não tem desculpa de você ter anos e anos caminhando com o Senhor e dar desculpas de eu não sei orar, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei jejuar. Não dê essa desculpa. Decida aprender isso, crescer nisso, porque senão você vai morrer antes de Jesus voltar. Porque Jesus, né, pode voltar para qualquer uma de nós a qualquer momento. Então, nós precisamos realmente estar fortalecidas espiritualmente. Amém? Então, foi uma bênção essa aula, foi uma bênção. Glória a Deus, Deus falou comigo, creio que falou com cada uma de vocês. Deixa eu só ler aqui o que vocês compartilharam um pouquinho. A Pri compartilhou, né? O processo sempre quer nos ensinar algo. Não importa o que esteja passando, Deus sempre quer me ensinar. Essa frase me marcou muito. Isso mesmo, é o olhar para a diversidade. O inimigo, ele quer que a gente olhe para a diversidade como um ponto final. E a gente precisa olhar como um ponto de crescimento de Deus em mim, né? Então, não acabou tudo. Eu estou passando por isso, acabou. Não, eu estou passando por isso, o que Deus quer me mostrar aqui? Eu não estou conseguindo ver, né? Isso muda tudo. A Elisângela compartilhou aqui, Deus falou muito no coração, me afirmando que Ele está no controle de tudo, é isso. O processo nos ensina a conhecer a Deus. A Natane compartilhou mais uma vez Deus me confirmando que Ele é soberano e continua sendo o Deus da minha vida. Isso mesmo. A Rai compartilhou aqui Êxodo 3:11, né? Quando Moisés duvidou sobre a sua própria capacidade, houve uma reafirmação sobre quem Deus é. E a partir disso, hoje ficou muito claro para mim que o primeiro passo do caminho para a cura, né, ou de uma libertação, é saber quem é o Deus que cura. O resto fica muito mais simples. Exatamente. Quando você conhece o Deus que tem o poder para fazer tudo, você só precisa crer. Quando a gente não conhece o Deus que pode fazer tudo, a gente fica tentando fazer o que só Deus pode fazer. Por isso que a gente só atrapalha e não ajuda. Entendeu? Então, o nosso papel, às vezes, é só crer e deixar Deus fazer o que tem que ser feito, né? E a Flávia compartilhou aqui oração, palavras, jejum para ajudar na caminhada com Cristo. É isso, gente. Fique marcado isso na vida de vocês. E todo final de aula eu vou falar isso. Pratiquem, meditem, né, durante a semana. Sejam confrontadas pelo Espírito Santo. Pega tudo que a gente ouviu e vai meditando, vai falando com Deus, vai colocando em prática. Porque eu creio que hoje o coração de vocês foi mais uma vez fortalecido um pouco mais. As certezas, as convicções, elas são fortalecidas através da verdade. Né? Então, Deus abençoe vocês. Vamos orar para finalizar? Eu vou só tirar uma fotinha que eu nunca sei tirar aqui no computador, mas eu vou tirar aqui no celular mesmo. Eu ia falar isso da foto. Posicionar assim. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para a gente terminar. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por esse tempo de aprendizado na Tua palavra. Nós mergulhamos, Senhor, no conhecimento a mais, e nós sabemos que tem muito ainda em conhecer o Senhor, e nós queremos
seguir em conhecer ao Senhor, Pai. Que a nossa vida possa ser dedicada a isso nessa terra, Deus, em conhecer ao Senhor. E quanto mais nós buscamos te conhecer, mais nós conseguimos obedecer, mais nós vamos viver experiências com o Senhor, mais nós vamos conseguir nos fortalecer, crer e vencer as adversidades, tá? Então, que o inimigo não roube da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, Senhor, as convicções de quem o Senhor é para nós. Eu sei que hoje nós plantamos convicções na nossa mente, no nosso coração, que o inimigo vai tentar roubar, o inimigo vai tentar pôr dúvidas, mas o Senhor está conosco e nós escolhemos crer. Nós decidimos crer que servimos ao Senhor, que é o único Deus, que é o único Deus todo-poderoso, que é o nosso Yahvé, que está no controle de tudo e de todos, Pai, que tudo está sobre as tuas mãos. Nós cremos nisso, confiamos nisso e nós decidimos passar as adversidades conhecendo quem é o Senhor na nossa vida, Pai. Então, nos dê uma semana de aprendizado, ainda mais sobre quem o Senhor é. Que nós possamos ter experiências, Pai. Cada uma aqui possa ter uma experiência com o Senhor essa semana, te conhecendo melhor, te sabendo quem o Senhor é ainda mais. Em nome de Jesus, nos dê uma noite de sono abençoada. Abençoe o lar de cada uma aqui, que a sua paz esteja sobre os nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. E vocês tenham uma noite de sono abençoada. E até a próxima semana. Um beijo no coração de todos.